Olá! Olá, olá. Boa noite. E aí, Tati, e aí, Edu, e aí, Carol. Tudo bem? Hoje a gente vai estar começando então o nosso curso, né? Primeira vez que estou fazendo uma live. Vocês estão escutando bem? Se vocês estão escutando bem, dá um joinha aí. Ver se está tudo bem, se dá para escutar bem, se dá para ver bem. Né? Sejam todos muito bem-vindos. Né? Vamos estar esperando mais alguns minutinhos para o pessoal estar chegando. Né? Quero estar pedindo para você estar compartilhando também, convidando o pessoal. Né? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar começando então o nosso curso de finanças. Governando em meio à crise. Né? Quero estar... Alguém ligando aqui. Esperar mais um minutinho. Continue. Compartilhe, convide as pessoas. Diego, Tom, Ioná. Ioná, parabéns pelo bebê. Deus abençoe. Que maravilha. Espera que a Priscila está tentando entrar. Fala que no Instagram vai entrar pelo meu. A Priscila vai entrar no Instagram pelo dela. Oi, Tati, tudo bem? Seja bem-vinda. Eric, seja bem-vindo. Eu acho que não dá, tem que fazer antes. E o áudio está tudo bem? Então vamos dar início então, né? Então, primeiramente quero estar me apresentando para quem não me conhece, né? Meu nome é Douglas, né? E Deus ele tem colocado um sonho no meu coração de poder ajudar vidas através das finanças, né? E por isso que eu quis fazer online, porque né, dá pra gente alcançar mais pessoas. O áudio tá ruim, não tá ouvindo não? Tá sem áudio? Quem estiver sem áudio, o áudio tá ok ou tá ruim? É a primeira vez que eu tô fazendo essa live, então eu não tenho muita... Tá dando pra escutar? Se o áudio tá ok, manda um... Aqui tá ok? Ah, beleza então. Então tá continuando. Né? E através da live dá pra gente alcançar muito mais pessoas. Diego não tá ouvindo? Ué, tem alguns que tá ouvindo e tem alguns que não tá ouvindo. Ah, consegui. Transmitir ao vivo. Bom, acho que deve estar alguma coisa aí, porque a maioria tá ouvindo e alguns não tá ouvindo. Tá ao vivo no Insta também. Tá ao vivo no Instagram também. No meu. No Instagram da Priscila. Daí. Oi, Stephanie. Tudo bem? Eliane. Vai estar no Instagram também, né? Quero estar pedindo para vocês estarem compartilhando, para vocês estarem convidando outras pessoas, porque qual que é o propósito? A gente alcançar o mais número de vidas possível para a gente poder estar falando sobre finanças, né? Algo que eu quero estar mudando a mentalidade do povo, assim, da visão em relação às finanças, né? Quem estava no culto no domingo, eu ministrei sobre destravando a mentalidade do governo. Se você quiser ouvir essa ministração, tá lá no meu Instagram, né? Só você entrar lá e você vai ter lá o vídeo. É muito importante, a gente vai estar tirando a nossa mentalidade de escassez e colocando a mentalidade de governo. Por isso que o nome do curso é Governando em Meio à Crise, né? E o que seria governar em meio à crise? Governar em meio à crise seria você viver fora da crise, né? Você viver de uma forma onde você não é surpreendido pela crise, mas você anda sobre a crise. E o que seria andar sobre a crise? Eu lembro da passagem de Jesus, aonde ele estava, ele estava no barco, ali havia a tempestade, e ele chamou Pedro para que Pedro venha sobre as águas, né?
Então Pedro ele andou sobre as águas. Então governar no meio da crise seria nós andarmos sobre a crise. Como nós poderíamos andar sobre a crise? Andarmos sobre a palavra de Deus. Mas talvez você vai falar assim para mim, mas eu não sou religioso, né? Eu quero dizer para você, continue sem ser religioso, porque ser religioso é a pior coisa do que tem. O que nós precisamos ter é relacionamentos com Jesus, né? Eu sou cristão, né? Por mais que talvez você não seja, você é muito bem-vindo. O que vai fazer mudança na sua vida vai você aplicar aquilo que a gente vai estar falando aqui nesse momento. Então talvez não se preocupe se você crê, se você não crê em Jesus, mas a gente vai estar aplicando princípios para a gente viver na nossa finança. E se você viver esses princípios, provavelmente, com certeza, sua vida vai ser transformada financeiramente. Né? Então, o propósito desse curso é o quê? Eu quero estar ajudando todo mundo a passar por essa crise, não sendo esbarrado por ela, mas andando sobre ela. Né? Eu posso dizer que a crise é a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida. E por quê? Porque nos tira da inércia, nos leva a gente desafiar nós mesmos, a gente tira novas oportunidades, né? Então, quero estar começando. Então, a crise é algo imaginária, a crise, né? A crise é algo imaginário. O que é a crise? A crise é uma falta de confiança. Né? Quando gera uma crise no casamento, o que começa? Por que já gera essa crise? Porque falta uma confiança entre os dois. Quando gera uma crise de identidade, por que gera uma crise? Gera uma falta de confiança em mim mesmo. E assim também, quando gera uma crise financeira, é quando gera uma falta de confiança na economia. Então, o que acontece? As pessoas retêm o dinheiro. O dinheiro ele não some, ele só muda de mão. Mas nós temos a confiança, por isso que é importante a gente ter alguém para confiar. Em quem que nós confiamos? Nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Jesus. Porque no reino de Deus não há crise. Então a gente vai viver segundo a palavra de Deus. Né? Talvez você fale assim, mas eu não sou religioso, mas se você crê em Deus, já é o suficiente para você ter uma experiência, para você ter uma esperança. Porque se a gente for só diante das notícias, o que as pessoas falam, né, a gente olha para a situação que nós estamos vivendo, não temos mais esperança nenhuma. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, me gera uma esperança, né? E hoje eu quero estar falando sobre propósito e destino. O que seria propósito e destino? Né? O propósito é o quê? É aquilo que você deseja, o seu objetivo, a sua intenção. Né? Você tem um propósito na sua vida? Né? O que você deseja para a sua vida? Como você se enxerga daqui até o final do ano? Né? E é preciso a gente ter muito bem claro o nosso propósito. Né? O que é o propósito? Como que eu descubro o meu propósito? O que você gosta de fazer? O que você faz com facilidade? O que você tem prazer em fazer? Né? Eu comecei a fazer esse curso porque eu entendi que é o meu propósito. Eu entendi que é o meu propósito ajudar famílias através das finanças. E por isso que eu estou fazendo esse curso gratuito, porque eu entendo que talvez a gente vai passar por alguma crise financeira e eu quero estar ajudando, né, o máximo de famílias possíveis. Por isso, compartilhe, convide as pessoas para quê? Porque a gente possa alcançar o maior número de famílias, para que a gente possa encontrar essa prosperidade, viver a realidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? E o destino, o que é o destino? É como eu me vejo onde eu vou chegar, né? Por exemplo, primeira coisa que a gente precisa ter bem claro na nossa mente é por que eu quero prosperar. O porquê que você quer prosperar? Por que você quer melhorar financeiramente? Por que você quer crescer financeiramente? Né? Essa é a primeira coisa que tem que estar bem clara na sua vida. Né? Eu quero prosperar, por que eu quero prosperar? Porque eu quero honrar a Deus, eu quero honrar a minha esposa e quero honrar os meus filhos. Né? Esse é o motivo que eu quero prosperar. Né? Eu quero ser abençoado para que eu possa dar uma vida melhor para os meus filhos, para que eu possa dar uma vida melhor para minha esposa. Né? Então esse é o motivo que eu quero estar prosperando. Então eu tenho que ter muito bem claro por que eu quero prosperar. Se você não tiver um motivo bem claro por que você quer prosperar, talvez você trabalhe em vão, talvez você trabalhe sem um propósito, sem um destino. Né? E muitas das vezes a gente não consegue viver o nosso propósito porque a gente vive em função ao dinheiro. A gente vive em função O pessoal está escutando bem aí? Tem algumas pessoas que estão falando que não está ouvindo. Quem está ouvindo, manda um joinha aí, manda um ok.
Vocês estão ouvindo? Sejam todos bem-vindos, Alex, Fábio, Dani, Lenilson, lá do Brasil. Meu tio também está aqui também na live, meu tio Vanderlei. Seja bem-vindo. Carol, Kelly, Tiago, Thalita, Andrea, sejam todos bem-vindos. Então, continuando. Né? Vocês estão ouvindo bem então, né? Tá tudo certo aí. Lenilson, seja bem-vindo. Karina, né? Então, o mais importante é eu saber o porquê que eu quero estar prosperando. O porquê que eu quero alcançar uma vida melhor financeiramente. Né? Você tem que ter isso bem claro na sua mente. Porque senão a gente só trabalha em vão. Seja bem-vindo, Celso, Priscila, né? E uma outra coisa que é muito importante a gente ter em mente é o nosso destino. Aonde eu quero chegar. Por exemplo, o quanto que eu quero ganhar por mês? O quanto eu quero ter de renda mensal, né? Porque se eu perguntar para você, se você parar de trabalhar hoje, você consegue ainda viver mais quantos meses? Né? Se você parar de trabalhar hoje, ou se você é como se fosse estivesse andando de bicicleta. Se eu parar de pedalar a bicicleta, eu caio da bicicleta, né? Então eu preciso ter bem claro na minha mente o quanto eu quero ganhar por mês. Porque quando eu descubro quanto eu quero ganhar por mês, eu não fico escravo de uma única fonte de renda, mas eu começo a buscar outras fontes de renda. Uma coisa que a gente não pode ter é viver somente de salário, mas estar sempre buscando uma nova fonte de renda. E nesse curso eu vou estar te ensinando novas fontes de renda. Nesse curso eu vou te estar potencializando o dom que há dentro de você, né? Aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você gosta de fazer, o seu propósito. Né? Então, enxergar o nosso destino é eu ter certeza de quanto eu quero ganhar por mês. Por exemplo, eu tenho o propósito de ganhar por mês 1 milhão de ienes por mês. E se eu viver somente do salário, não tem como eu alcançar isso. Então, eu tenho que começar a buscar o quê? Novas fontes de renda. Né? E hoje em dia, há várias novas fontes de renda. Você pode ganhar novas fontes de renda através da internet, você pode novas fontes de renda através de aluguel, negócios. Hoje em dia, há muitas coisas. Se você for procurar a estudar, você vai ver que existem muitos meios para você ter novas fontes de renda. Uma outra coisa que é muito importante é você saber bem claro o quanto eu quero estar ganhando daqui a um ano, como eu quero estar daqui a um ano. Né? Por quê? Porque a nossa mente ela vai nos levar para aquilo que onde há um destino. Porque se não há uma meta, não há um destino para que eu quero chegar, talvez eu estou andando num barco desgovernado, sem saber para onde ir. Então eu tenho que saber o quanto eu quero ganhar por mês, eu tenho que saber como eu quero estar daqui a um ano e eu tenho que saber como eu quero estar daqui a 5 anos. Então, anote aí, o mais importante é eu saber o porquê eu quero prosperar. O porquê que eu quero enriquecer. Eu preciso ter isso bem claro na minha mente. Porque se eu não souber isso bem claro na minha mente, eu vou querer ficar assistindo Netflix, eu vou querer ficar dormindo, eu vou querer ficar fazendo várias coisas. Mas quando eu souber bem claro porquê eu quero prosperar, eu vou me levantar para estudar, eu vou me levantar para buscar novos negócios, eu vou me levantar para fazer novas coisas, para orar, para buscar o Senhor, para buscar uma direção. Né? Então, o mais importante é eu saber o porquê eu quero prosperar. O porquê que eu quero mudar de vida, né? Isso. E depois, o segundo é enxergar o meu destino. Para onde eu estou indo? Aonde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Né? Por exemplo, daqui a um ano, como você quer estar financeiramente daqui a um ano? Como você quer estar financeiramente daqui a 5 anos? Né? Então é uma meta que tem que estar bem clara no papel. Você tem que colocar no papel o quanto eu quero ganhar por mês, o quanto eu quero ganhar daqui a um ano e o quanto eu quero ganhar daqui a 5 anos. Tá escuro? Agora tá escutando. Seja bem-vindo, Diego. Diego é expert nas finanças também. Douglas. Seja bem-vindo, Tati. Né? Então, como eu estava falando, a gente tem que ter isso bem claro. Então anote aí, saber o porquê. Eu tenho que olhar para dentro de mim, buscar dentro de mim o porquê que eu quero prosperar. Que nem eu quero prosperar, porque eu quero honrar a Deus, honrar a minha esposa e honrar os meus filhos. Né? Segundo, você tem que ter em mente o quanto você quer ganhar por mês.
E como você quer estar daqui a um ano e como você quer estar daqui a 5 anos. Talvez você vai pensar assim, daqui a um ano eu quero estar com 10 milhões de ienes na conta. Aí a sua mente vai fazer, puf, mas como? Não importa o como. O importa é o fim. Porque o fim é melhor que o começo. Então, por isso que a Bíblia fala assim, e Deus nos guardará na paz que excede todo o entendimento. Para mim viver a paz que excede todo o entendimento, eu preciso abrir mão de querer entender. Então eu abro mão de querer entender e coloco nas mãos do Senhor que Ele é fiel para fazer. Ele é o Deus do impossível. Então eu tiro o como, né? Como que eu vou ganhar 1 milhão por mês? Eu não sei o como. Então eu tiro o como, mas coloco diante do Senhor. Por que eu quero fazer isso? Para mim viver o meu propósito. O que é a prosperidade? É ter tudo o que eu preciso para viver o meu propósito. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele, né? Se a gente prosperar, a gente pode fazer obras muito maiores, a gente pode alcançar um nível de pessoas muito maior. Então tenha certeza de que Deus, Ele deseja te prosperar, né? E como eu vou encontrar o meu propósito? Olhando para dentro de si, fazendo perguntas como: o que você gosta de fazer? Qual é o seu talento? O que você faz até de graça, você gosta de fazer, isso é um hobby, né? Por isso que eu falei, por que Deus criou o homem no 6º dia? Deus criou o homem no 6º dia porque tudo aquilo que ele precisava antes, Deus ele podia ter criado o homem no 1º dia? Podia. Porque se ele criasse o homem no 1º dia, ele ia estar mostrando como que ele ia criar as árvores, como ele ia criar os animais, que através da palavra todas as coisas eram criadas, mas Deus ele quis fazer todas as coisas antes, os animais, todo o ouro, o tesouro, tudo aquilo, toda a riqueza natural que existia, ele fez antes para depois criar o homem. Por quê? Porque depois que ele criou o homem, ele alcançou o descanso. Teve o 7º dia que é o descanso. Por quê? O que Deus tem para o homem é uma vida de descanso, uma vida de desfrute. Não é que você deve ficar em casa, dormindo, descansando, mas aquilo que você for trabalhar vai ser um desfrute, vai ser um descanso, vai ser um trabalho que, na verdade, é um hobby para você, é um descanso. Por isso que a gente deve viver o nosso propósito. Mas o que impede a gente viver o nosso propósito é a mentalidade de escassez. Se você quer ser liberto da mentalidade de escassez, depois você dá uma olhada na ministração, tá lá no Instagram. Eu ministrei sobre a mentalidade de escassez, destravando a mentalidade de governo. Para mim ter a mentalidade de governo, tem que tirar a mentalidade de escassez e estabelecer a mentalidade de governo. O que é a mentalidade de governo? Uma mentalidade de transbordo, né? E todo mundo tá entendendo aí? Manda um joinha aí, comenta aí. Se você tiver algumas perguntas, pode estar perguntando também, né? Se você não estiver entendendo alguma coisa. Né? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13, diz assim: porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal. Planos de dar um futuro ao qual anseiam ou desejam. Né? Então, qual que é o propósito de Deus? Ele tem pensamentos de bem e não de mal. O Senhor ele tem pensamentos de nos dar um futuro de prosperidade, ao fim que eu desejo. Existe algo que você gosta de fazer, existe algo que você deseja, um sonho que você tem. Foi o próprio Deus que colocou. Talvez você pense, nossa, é um sonho muito ambicioso, porque o religioso acha que a gente não deve prosperar, a gente não deve alcançar a prosperidade, que isso é ganância, mas não é ganância. Por isso que Jesus ele falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Por quê? O fermento do fariseu e do Herodes é o que? É o fermento da religiosidade e o fermento da incredulidade. Então, creia naquilo. Há algo dentro de você, há uma riqueza dentro de você, há um dom dentro de você, há um talento dentro de você. Né? E por que a gente não consegue viver esse talento? Porque a gente acha que não vai dar dinheiro, mas dinheiro a gente não busca. O dinheiro é um resultado de ações, pensamentos e palavras. Né? Por isso que Jesus ele disse, buscai o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aonde eu não corro atrás do dinheiro, mas o dinheiro corre atrás de mim. Né? O dinheiro ele tem que ser o nosso escravo. A gente tem que falar todos os dias, o dinheiro é o meu escravo. E colocar o dinheiro para trabalhar para nós. Né? Então, para a gente alcançar isso, a gente tem que estar muito bem definido o motivo, o porquê que eu quero estar prosperando, o porquê que eu quero estar mudando de vida. Por quê?
Porque se você não tiver isso muito bem definido, no meio do curso você vai querer parar do curso, você vai querer desistir. Se você não tiver isso muito bem definido, por que eu quero mudar de vida, por que eu quero alcançar, você não vai querer fazer as tarefas, você não vai querer fazer a lição de casa. Esse vai ser um curso onde a gente vai ter lição de casa, onde a gente vai ter que fazer coisas, né? Porque o conhecimento vem por ouvir, né? A gente aprende por ouvir. Se você estiver anotando, você vai aprender mais 15%. E se você ensinar outras pessoas, você vai aprender 90%. Né? Então o importante é a gente o quê? É ouvir, obter o conhecimento, mas também pôr em prática. O que é pôr em prática? É adquirir sabedoria. Qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é eu saber que tomate é uma fruta e sabedoria é não colocá-lo numa salada de fruta. Essa é a sabedoria, porque eu sei que não vai dar certo, porque eu já experimentei o tomate e eu já coloquei ele em prática. Então, para mim adquirir sabedoria, eu vou ter que colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo aqui. Porque se eu somente ouvir e não tomar nenhuma ação, isso não vai mudar nada. Por quê? A minha identidade gera a minha mentalidade. E a minha mentalidade vai gerar o meu hábito, e o meu hábito o meu resultado. Por que as pessoas ricas ficam cada vez mais ricas e as pessoas pobres ficam cada vez mais pobres? Por causa da mentalidade, devido à mentalidade. Porque a mentalidade vai gerar o quê? O meu hábito. E o meu hábito vai gerar o meu resultado. E o meu resultado vai gerar a minha identidade. Ela vai diminuir ou abaixar a minha identidade. Né? Mas o que forma a nossa identidade? 5 coisas podem formar a sua identidade. A palavra de Deus, o que os seus pais dizem ao seu respeito, o que a cultura do seu país diz ao seu respeito, o que você pensa a respeito de si, a sua autoimagem, e o que as pessoas falam ao seu respeito. Né? O que as pessoas falam ao nosso respeito não importa. O que mais importa é o que Deus diz ao meu respeito, isso me define, e a autoimagem, como eu me vejo. Então eu tenho que subjugar a minha autoimagem ao que Deus diz ao meu respeito. Eu tenho que decidir crer naquilo que Deus diz ao meu respeito. Todos os dias eu tenho que acordar e crer no que Deus diz ao meu respeito. O que Deus diz ao meu respeito? Que Ele tem pensamentos de paz, de prosperidade. Ele diz que somos mais do que vencedor. Ele diz que somos reis e sacerdotes para governar na terra, para governar sobre o dinheiro, para governar sobre situações, sobre a crise, sobre o corona, sobre lá o que for. Né? A gente tem autoridade para ligar e desligar. Né? Então a gente tem que entender que a nossa identidade ela é formada pelo quê? Pelo que Deus diz ao nosso respeito. Por isso que a gente tem que meditar, por isso que a Bíblia fala assim, aquele que medita dia e noite, seus caminhos prosperarão, será bem sucedido, porque eu vou estar mudando a minha mentalidade. Né? Eu não vou mais ser aquilo que os meus pais dizem que eu sou, eu não vou ser mais aquilo que as pessoas dizem que eu sou, mas eu vou ser o que Deus diz ao meu respeito. O que Deus diz a seu respeito? Como você se enxerga? Qual a sua autoimagem? A sua autoimagem, ela está em unidade ao que Deus diz a seu respeito? Né? Eu posso dizer que eu só consegui mudar isso na minha vida no final do ano passado. Eu conheci Jesus em 2012, mas eu só decidi crer no que Ele diz ao meu respeito no final do ano passado. E ainda, às vezes eu sofro tentação ainda de começar a não crer. E eu tenho que falar, não, eu decido crer no que Deus diz ao meu respeito. Todas as horas eu tenho que decidir crer. Porque situações acontecem, pessoas falam de nós, pessoas nos criticam, pessoas nos julgam. E para tudo isso para quê? Para roubar a nossa autoimagem. Por isso na palavra assim, eu quero que você prospere assim como prospera a sua alma. Né? Assim como imagina em sua alma, assim você é. Então como você se imagina? Como você se enxerga? Como você se enxerga daqui a 1 ano? Como você se enxerga daqui a 5 anos? Né? Esse é o mais importante. Né? E aí a gente vai estar dando uma lição de casa. Né? A gente vai estar passando uma lição de casa. O que é essa lição de casa? Você vai ter que agora definir bem certo. Colocar num papel o motivo que você quer prosperar. O porquê que você quer prosperar. Você tem que escrever, isso está bem claro na sua mente. Né? E aí, eu sabendo o motivo que eu quero prosperar, eu vou começar a estudar sobre isso, eu vou começar a ler mais sobre isso, eu vou começar a cuidar mais das minhas finanças. Né? E outra coisa a gente vai ter que colocar num papel as nossas metas. O quanto eu quero ganhar por mês. Né?
Você sabendo o motivo que você quer prosperar, que nem eu quero prosperar porque eu quero honrar a minha esposa. Eu não gosto de chegar em casa e ver minha esposa cansada, voltou do trabalho, aí tem que fazer as coisas em casa, tem que cuidar das crianças e ver ela cansada desse jeito. Eu não gosto. Então o que eu quero é prosperar de maneira tal de que ela não precise trabalhar, né? Eu quero prosperar de maneira tal que eu possa transbordar na vida do meu próximo, que eu possa deixar uma herança para os meus filhos, porque assim diz a palavra, né? Que o pai vai deixar herança para os seus filhos, o filho dos seus filhos. Né? Então, o motivo que eu quero prosperar é o quê? Para honrar a minha esposa, honrar os meus filhos e honrar a Deus. Por quê? Nós somos o outdoor de Deus. Né? Nós carregamos a imagem de Deus, a semelhança de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar a imagem de Deus. Né? E assim como eu perguntei esses dias, há escassez em Deus? Há pobreza em Deus? Talvez você vai pensar e falar assim, ah, mas Jesus ele era pobre. Não, Jesus ele não era pobre. Jesus ele tinha até tesoureiro. Né? Jesus ele não era pobre, mas ele não deixou herança. Por que ele não deixou herança? Porque ele não tinha esposa e filhos. Né? Por isso que ele não deixou herança. Mas nós não, nós temos esposa, nós temos filhos, e a Bíblia fala que nós deixaremos uma herança dos nossos filhos e o filho dos nossos filhos. Então creia que Deus ele quer te abençoar, Deus ele quer te prosperar. Mas para a gente alcançar uma nova prosperidade, a gente vai ter que mudar os nossos hábitos. Mudar os nossos hábitos daquilo que a gente assiste, né? Em vez de ficar perdendo tempo de assistindo um monte de besteira, eu posso estar aprendendo como alcançar uma nova renda. Há muita coisa na internet que a gente pode estar estudando, né? Então aproveita esse feriado, aproveita esse momento que você está de quarentena em casa, né? Aproveita para estar estudando novas fontes de renda. Não se conforme de viver somente de salário, né? E quando eu falo uma nova fonte de renda, talvez você tenha um bloqueio de escassez, você vai pensar, ah, eu vou fazer mais zangueô, ah, eu vou ter que fazer arubaito, ah, que para quem está no Brasil, zangueô e arubaito é hora extra e um bico fora, né? Você vai fazer um freelancer. E não é sobre isso que eu estou falando. Uma renda extra é colocar o dinheiro para trabalhar para você. É você colocar o dinheiro para render para você. Né? Que nem, por exemplo, a gente recebe o aluguel do apato. Né? Então isso já é uma renda extra. Mas mesmo assim eu quero buscar uma nova renda extra. Todo dia eu falo, Senhor, eu quero uma renda extra. Me abençoa, me dá criatividade. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se Ele é criativo, eu sou criativo. Se Ele é amor, eu sou amor. Se Ele é santo, eu sou santo. E se Ele é provedor, eu também sou provedor. A Bíblia fala que nós devemos semear. Aquele que semeia com abundância, colherá com abundância. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher 30, 60, 100 vezes mais. Mas quando Jesus ele fala, pensando assim, Deus é Pai. Quando Ele fala para a gente semear, Ele não está visando a colheita. Ele está visando nos tornar um semeador, porque nós somos filhos dele. Ele quer nos tornar um provedor, Ele quer te abençoar de maneira tal que você possa transbordar na vida de pessoas, que você possa ser um semeador na vida de pessoas. Mas quando eu falo sobre isso, talvez eu somente ia falar, mas como? Não importa o como. Importa que Ele é que faz. Você só precisa estar dentro da palavra de Deus. Viver os princípios de Deus. Quais são os princípios? Generosidade, gratidão, transbordo, concordância, honra. Existem vários princípios que a gente vai estar explicando aqui mais para frente, né? E então, qual que é a lição de casa? Definir o quanto eu quero estar ganhando por mês, né? Definir o porquê que eu quero estar prosperando, como eu me vejo daqui 1 ano, como eu me vejo daqui 5 anos e como eu me vejo daqui 10 anos. Quando a sua mente falar como, você fala assim, não importa o como, importa o fim, porque o fim é melhor que o começo. Importa o fim, né? Coloque as suas expectativas em Deus, que Ele é fiel para fazer, né? Não tenha na sua mente, mas será que Deus ele quer me abençoar? Será que Deus ele quer me prosperar? A Bíblia fala assim que nós que somos maus queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus, que é bom e é maravilhoso. Né? Então, não deixe que venha esse tipo de pensamento, Deus ele não quer me prosperar. A única coisa que impede de Deus nos prosperar é a gente quebrar princípios. Né? Princípios da honestidade, princípios da honra. Né? Essas coisas nos impedem de prosperar. Uma outra coisa que a gente vai ter que fazer agora a gente vai ter que sair
do conformismo, a gente vai ter que sair da inércia, a gente vai ter que sair da maneira que a gente está vivendo. E a gente vai montar um gráfico, uma planilha, né? Depois você entra no meu Instagram, lá vai ter o link lá, você fazer o cadastro, eu vou estar enviando para você a planilha e as lições de casa, né? Nessa planilha vai ter duas colunas. Uma coluna vai ser a origem de quando das receitas, da entrada, né? A gente vai colocar a entrada, aí vai ter origem e valor, vai ser duas colunas. Por exemplo, salário Douglas, valor X. Salário Priscila, valor X. Kodomoto TAT, valor X. Tudo aquilo que entra, tudo aquilo que você recebe, você vai colocar a origem e o valor na planilha, né? Se você recebe para parcelas de alguém, tudo que entra de dinheiro, você vai estar colocando lá, na parte das entradas. Aí, quando você for fazer agora a parte das despesas, você vai colocar 3 colunas. Quem, por quê e quanto. Quem é, por exemplo, assim, quem? EIU, né? Conta de celular. Por quê? Ah, porque é o celular da Priscila. E quanto? Você vai colocar o valor. Você vai colocar três colunas lá, de todas as suas despesas. Quem? Ah, aluguel. Por quê? Ah, porque eu moro aqui. E quanto? O valor. Você definindo isso, você vai descobrir muitas coisas que você vai poder estar eliminando da sua vida, diminuindo e cortando as suas despesas. Por quê? O que a gente tem que entender é que a nossa receita não pode ser maior do que a nossa despesa, né? E muitas vezes nem igual. A gente tem que sempre ter uma margem para a gente guardar, uma margem para a gente investir. E é isso que a gente tem que começar. Essa é a base que a gente vai começar, né? Então você vai listar lá três colunas, né? A primeira coluna você vai colocar... Eu vou estar enviando para você o e-mail, a planilha. Você só precisa estar cadastrando lá no Instagram, né? Aí vai ter 3 colunas. Quem, por quê e quando. Aí você vai colocar todas as suas despesas ali, todas, né? Desde mercado, desde restaurante, desde tudo. Seguro de carro, tudinho você vai colocar lá, né? E depois de ter feito isso, na próxima semana a gente vai estar falando sobre um outro assunto, que vai ser sobre semear, né? A semeadura, a lei da semeadura, porque tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher, desde tantas as coisas boas, como tanto também as coisas ruins, né? Eu quero estar abrindo para alguém, vocês estarem fazendo algumas perguntas. Vocês desejam fazer algumas perguntas? Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Manda aí nos comentários. É minha primeira vez que eu estou fazendo essa live. Vamos ver se a gente vai melhorando aos poucos, né? Mas compartilhe esse curso com o maior número de pessoas que você pode. Esteja comentando se tem feito resultado para você. Comente o que você tem achado do curso, desta aula. Se foi bom, você comente. Se foi ruim, você comente também, para que eu possa melhorar, né? E se ficou alguma dúvida, mande para mim também, né? Você fala assim, eu preciso de ajuda nisso, eu não entendo isso. Se tiver algum assunto que você quer que a gente esteja falando aqui, manda pra gente também, tá? Eu tô aqui para servir vocês, eu tô aqui para dar o meu melhor para vocês, né? O único motivo que faz eu estar aqui é entender que Deus, ele